Descobrindo o Vaticano. Hospital das Artes. Ao norte da Basílica esconde-se o Pátio de Belvedere. Na parte sul, o antigo Palácio Apostólico esconde um dos maiores tesouros da pintura, Stanze de Rafael. Stanze, paradoxalmente, surgiu graças à rivalidade obstinada, duradoura e criativa entre os dois artistas mais apreciados pelo Papa Júlio II. Michelangelo, 8 anos mais velho que Rafael e talvez mais significativo, recebe a encomenda de fazer o sepulcro do Papa Júlio II e a abóbada da Capela Sistina. Rafael nem tinha começado a pintar. Então Júlio diz: "Bem, vais fazer o meu túmulo e a abóbada, e Rafael fará a minha sala particular, stanza." Vem o jovem Rafael, encanta e surpreende a todos. Sala de Constantino. Batalha no Ponte Milvio. Por ordem de Constantino, uma cruz é posta nas bandeiras romanas. Assim começa a série de afrescos encontrados no Manifesto Político-Filosófico de Júlio II. Rafael cria os afrescos onde a estética não é importante. Essa é uma série de cartazes com temas políticos. Cada sala estava diretamente ligada à anterior. A sala do meio, conhecida como Stanza della Segnatura, é a biblioteca particular do Papa, onde hoje o Papa receberia visitantes ilustres. Se a rainha da Inglaterra ou o rei polaco tivessem visitado o Papa no século XVI, seriam recebidos pelos Papas Júlio II ou Leão X na Stanza della Segnatura. O afresco principal da stanza é uma alegoria à teologia. Em frente, Rafael apresentou uma alegoria à filosofia. No centro encontram-se Platão e Aristóteles, simbolizando a complexidade da filosofia. Podemos identificá-los porque ambos carregam as suas obras, Platão Timeu e Aristóteles Ética. Ao redor há outros filósofos, nem todos são identificáveis. Vemos Sócrates discutindo com Alcebíades, Diógenes deitado nas escadas. Reconhecemos também Pitágoras por sua escala musical, Euclides pelo círculo que desenha. Rafael faz referência a todas as escolas filosóficas. Rafael colocou-se nesse afresco à direita. Isso significa que o Papa Júlio II queria fazer retornar a Idade Antiga de Ouro através da força da cultura que agrega na sua corte e dela tira a sua energia. Na estante ao lado, Incêndio di Borgo. O seu fundador, Leão X, sucessor do Papa Júlio II. O novo Papa encomenda a pintura do milagre de Hóstia. O Papa chegou, afugentou os invasores de Saracena e apagou o incêndio com o sinal da bênção. Com os outros stanzas, os afrescos não são decorativos para a contemplação estética. Os afrescos falam da visão do Papa, da sua filosofia e visão do mundo. Criam alegoria, o manifesto do Papa que quer apresentar a sua fé. Leão X era conhecido como Papa da Paz. Com esse afresco, conseguiu mostrar que o seu pontificado seria de paz.
É interessante que, ao contrário do Stanza di Eliodoro, o Papa é representado aqui ao fundo como uma figura que se perde dentre as outras. A arte torna-se um meio político e filosófico, mas não perde a sua força de expressão. Stanza di Eliodoro exprime o programa político do Papa Júlio II. O Papa encontrava-se num momento político difícil. Uma parte do Estado da Igreja tinha sido conquistada pelo rei francês. Júlio II saiu com o plano de que o Estado era de garantia do papado. Por isso, tentou expulsar os invasores franceses das fronteiras. Quatro afrescos, 4 acontecimentos da história da Igreja. Em cada um deles, Deus vem para ajudar o seu povo. Júlio é testemunha de cada um deles. O Papa serve de metáfora. Leão I, Leão Grande, tem os traços de Júlio II. Leão I convence Átila a se retirar da Itália. A mensagem é clara. Os franceses são os hunos dos novos tempos. Então, fora hunos significa fora franceses. Expulsão de Eliodoro. Os anjos são enviados para salvar os tesouros das viúvas e órfãos que estavam com os pagãos em Jerusalém. Mensagem: não tocar nos tesouros da Igreja. Na Stanza di Eliodoro trata-se de ideias políticas representadas por Júlio II. Júlio II, também chamado Salvador do Papado, tinha a opinião de que o papado deveria ser dirigido por uma pessoa leiga. Essa ideia foi mostrada aqui. A Missa de Bolsen. O afresco dedicado a Júlio por ocasião de Corpus Christi. O que vemos ocorreu 200 anos atrás. O Papa é testemunha de um milagre. Na Catedral de Orvieto, goteja o sangue de Cristo da hóstia durante as cruzadas contra Bolonha. Júlio II não confere mérito a ninguém. O Papa deixa-nos mensagens nas paredes dos apartamentos. Quarto afresco. A libertação de Pedro. Não é visível. Está a ser restaurado é uma situação comum. O mundo das ideias, das artes, o belo encontra a realidade. Os afrescos com 500 anos estão a rachar, encobertos de pó. As cores desaparecem, exigem restauração. Temos também um grupo de profissionais que tomam conta das obras. Com o tempo, algumas delas precisam de restauração. Temos aqui pessoas maravilhosas que conduzem os trabalhos de restauração. O Vaticano possui milhões de móveis antigos, obras, afrescos, roupas litúrgicas, esculturas que necessitam cuidados contínuos. O que está escondido dos turistas é uma das mais complicadas e refinadas atividades conduzidas pelo Vaticano. A administração do Vaticano é considerada econômica. Quando se trata de problemas de arte, essa administração criou e mantém um moderno sistema de conservação do patrimônio artístico e histórico.
nonostante gli introiti del biglietto, Há receitas dos bilhetes, mas temos que considerar uma imensa despesa com a manutenção do patrimônio. Quanto mais antigo, mais cuidados precisa. Como os idosos. É como um grande hospital com muitos doentes. Ospedale con tanti malati. I malati possono essere le opere d'arte. As nossas obras têm no mínimo 100 anos, por isso precisam da nossa atenção total. Diagnóstico, análise depois da restauração e exposição. Esami diagnostici fino agli interventi di restauro e agli interventi di esposizione. Nos ocupamos da restauração das obras de arte, de parede e cavaletes. Restauramos esculturas, tecidos, tapetes, roupas de liturgia, cerâmica, peças da Idade Média. Temos laboratório de restauração de papel e madeira. A filosofia da restauração de arte na Itália possui regras. Há duas questões básicas: a histórica e a estética. O respeito pela história, que deixou marcas na história da arte. O respeito pela estética, ou seja, pela obra. Se nos referirmos ao processo de restauro, é necessário que o trabalho seja reversível. O reparo precisa ser reversível e identificável. Precisa ser identificável. Por isso, o restaurador não pode falsificar a obra. É inaceitável. A consequência da restauração é a interação dos processos. De um lado, as modernas tecnologias, de outro, os processos antigos de restauração. Um exemplo onde o computador ou os raios-x são pouco usados é na restauração de esculturas. Parece que as pedras, principalmente o mármore, são indestrutíveis e eternas. Errado. O Hospital do Vaticano, onde se restauram pedras e esculturas, encontra-se ao lado dos edifícios ocupados pelos museus. Il restauro del marmo, diciamo, è abbastanza faticoso per noi, per quanto riguarda il nostro laboratorio, perché noi dobbiamo... O trabalho com mármore é muito fatigoso. O nosso laboratório somente se ocupa da restauração das esculturas. Cada um tem a sua atividade. O trabalho com mármore é muito difícil. Por isso, não nos limitamos simplesmente à limpeza e ao restauro. Porque quando precisamos desmontar a peça inteira, não é fácil. Le sculture vengono spesso rimosse perché precisamos usar ferramentas diferentes. Il ferro, per esempio, andava a ossidare il marmo e il marmo si spacca. Usando diversos materiais, como por exemplo com o ferro, vimos que provocava uma oxidação. Dei perni. I perni vengono sostituiti, perni in ferro, vengono sostituiti con perni di acciaio. Por isso precisamos usar ferramentas diferentes. Precisamos usar materiais que possam consolidar todo o trabalho. Envelhecimento de pedras. Um paradoxo. Mais 400 anos de chuvas prejudicaram as esculturas do jardim.
400 anos depois, a chuva do século XXI, impregnada de compostos químicos do ar poluído, é perigosa para a escultura e para os processos de restauro passados. I motivi di degrado più frequenti sono, come le ripetevo, O motivo mais frequente da deterioração das esculturas é a oxidação dos elementos de fortalecimento usados anteriormente, que tornam as esculturas quebradiças. Além disso, temos a poluição, que é a maldição dos novos tempos. Agora, antes do restauro, usam-se métodos químicos, permitindo ao mármore manter a densidade antiga. Numa das ruas fica o laboratório que realiza grandes feitos. Laboratório de Conservação de Tapeçaria. O estúdio do restauro de tapeçaria surgiu em 1916, com uma escola de produção. Em 1926, juntou-se ao estúdio das Irmãs Franciscanas de Maria para o restauro e cuidado da tapeçaria do Vaticano. Era a tradição, o costume e o motivo de empenho para as irmãs que trabalhavam na tapeçaria. Ficaram famosas porque teciam bem. O Papa decidiu atribuir às missionárias de Maria esta tarefa. Hoje não somente as irmãs tomam conta desse trabalho. Há anos, os funcionários são pessoas de fora do convento, instruídas em escolas ou instituições que não têm relações com o Vaticano. A formação profissional de 1926 difere-se muito da oferecida atualmente. As técnicas de restauro também se diferem das de antigamente. As técnicas modernas do restauro da tapeçaria podem ser comparadas às da pintura e da escultura. Entre os funcionários da tapeçaria encontramos pessoas leigas. Normal, para trabalhar com o restauro de tecidos e tapetes de mais de 500 anos, é preciso não somente ter habilidade nos dedos. É preciso, antes de tudo, ter paciência de anjo não encontrada hoje. O valor do trabalho tem sido mantido pelas irmãs. Conseguem elas recuperar os tecidos mais deteriorados, mas não podem resolver o problema do pessoal. A diminuição do interesse no convento também diz respeito às irmãs. Não existem muitos cursos que podem formar restauradores da tapeçaria. Há cursos, mas não escolas. O Instituto de Restauração do Patrimônio tem organizado poucos cursos de duração de 4 anos. É difícil encontrar profissionais que estejam bem preparados, que possuam conhecimento sobre novas técnicas. É preciso também que tenham amplo conhecimento cultural. É um problema encontrar restauradores da tapeçaria. O restauro de tapeçaria possui técnicas simples. O restauro de afrescos e pinturas é mais complicado. Usamos raio-x, scanner, microscópio. Os raios-x permitem ver camadas escondidas. Penetra-se na obra e decide-se o que está encoberto aos olhos dos visitantes. O que está encoberto aos visitantes e qual será o resultado? O microscópio eletrônico permite precisão na análise de restauração. Deste modo, permite a observação do que acontece com o passar do tempo. Permite apreciar e entender o original de Rafael antes do restauro. Então, a nossa equipa dirige o restauro porque vemos antes o que será visível somente depois da restauração.
Nós vemos agora o restauro vem depois. O que se vê depois, observamos nas microprovas, fragmentos de 1 milímetro. As microprovas são fragmentos da obra com resina, depois de cortados. Com microscópio, analisam-se as camadas de tinta, pode-se estabelecer a idade da obra e a composição química. Possibilita-se aos restauradores e historiadores descobrir se na obra se encontram trabalhos que não são originais, ou se estiveram sujeitos a metais químicos, e também datar eventuais trabalhos de restauro. Todos esses finos procedimentos possibilitam aos restauradores o preparo de estratégias, métodos de tratamento das obras. Apesar das novas tecnologias, o trabalho nas oficinas do Vaticano não poderia sobreviver sem o elemento mais simples e mais importante, o homem. Sem a sua experiência, conhecimento, sentido e imaginação. Quando tenho contato com a pintura, espero que ela me ajude a conhecer a intenção do artista. Pendurado nos andaimes, começo a conhecer a obra pela convivência. Chega um momento quando ela começa a exprimir-se. Momento quando entramos em harmonia com o artista, descobrindo o seu estilo de movimento e a sua maneira de pintar. E questo è il momento in cui si può dire di iniziare a entrare in sintonia. É este o momento quando podemos dizer que é possível ver as marcas das mãos dos artistas que se apoiavam nos mesmos lugares onde nós nos apoiamos quando trabalhamos. Praticato proprio gli stessi punti dove noi poi come restauratori andiamo a lavorare. Quem é o restaurador? Médico? Artista? Técnico? O que se exige do homem que salva as obras de arte, que todos os dias restaura os fragmentos do nosso patrimônio? Il restauratore in realtà, ma per me il restauratore è una persona che Na minha opinião, o restaurador é em realidade um amante da obra de arte. É a pessoa que cuidadosamente trata a obra, toca. Por isso precisa de sensibilidade para entender a obra. Precisa ter cultura para a decifrar do ponto de vista histórico-artístico. Precisa também possuir base humanística de existência da filosofia da restauração. Mas o restaurador é também um técnico, uma pessoa que se entende com os cientistas, porque a ciência das obras de arte tem caráter global. Antigamente, os próprios artistas encarregavam-se desse trabalho. Mas agora as pesquisas são mais complexas e por isso globais. O restaurador é a pessoa que liga o historiador da arte ao químico. No subsolo da Pinacoteca há um corredor comprido. Escondidos dos turistas, nas salas vizinhas, os restauradores debruçam-se sobre as obras de arte. Fazem o seu trabalho de forma invisível. Quando visitarmos as estantes de Rafael, Pinacoteca, Galeria de Esculturas e Tapeçaria, vamos lembrar-nos deles, porque é a eles que devemos a emoção que sentimos e que vamos recordar por toda a vida.